الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Tudo bem. O terceiro nome é Al-Khabiru. Al-Khabiru. A-L-K-H-A-B-I-I-R. Al-Khabir. A-L-K-H-A-B-I-I-R. Al-Khabiru. Alif, Lam, Kha, Ba, Ya, Ra. Al-Khabir. Al-Khabir também é um nome de Allah que está cheio aí no Alcorão. Significa o sapiente. Sapiente. Na verdade, é assim. Khabir, Alim, tem o mesmo significado. São dos nomes que nós vamos, durante a revisão, criar uma diferença para você não ficar a boiar aí. Al-Alim é o sábio. Al-Khabir é sábio. Só que nós traduzimos por sapiente por quê? O que é sapiência? Sapiência é a sabedoria profunda generalizada, ou seja, conhecimento profundo de uma forma generalizada. Por isso, às vezes, se vocês prestarem atenção, quando há encontros ou conferências nas universidades, nas faculdades, convidam um doutor, um reitor, para dar uma palestra de sapiência. Não é qualquer um que é chamado para dar palestra de sapiência. Tem que ser alguém que é conhecido com o quê? Com muita sabedoria profunda. Por exemplo, um reitor. Esse tipo de pessoas são convidados para dar palestra de sapiência, porque a sapiência é sabedoria profunda generalizada. Quer dizer, é pouca coisa que a pessoa não sabe ao nível humano, está, né? Ao nível humano. É pouca coisa que a pessoa não sabe. Na verdade, a pessoa não sabe nada. Mas estamos a falar ao nível humano. Então, Allah é chamado por sapiente. Por quê? Porque Al-Khabir é o conhecedor, o sábio, que tem informações de tudo que acontece. Se formos a estudar Alim, você há de ver que Alim é o conhecimento aparente. Você conhece coisas aparentes. Al-Khabir é o conhecedor de coisas íntimas, não aparentes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é chamado por Al-Khabir por juntar os dois conhecimentos. Alimul Ghaibi wa Shahada. Conhece a parte aparente das coisas e a parte oculta, a parte que o ser humano não consegue perceber. Nós temos que contar aqui algumas histórias que têm a ver com este nome. Histórias, coisas que estão registradas no Alcorão, onde este nome é mencionado, para mais ou menos entendermos a diferença entre o sábio e o sapiente. Qual é a história que nós vamos buscar? No Surat Al-Tahrim, capítulo 66 do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala conta de um episódio, de um acontecimento que teve lugar na casa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Na casa do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Este capítulo já começa com a história, mas as histórias são um pouco diferentes. Quer dizer, tem uma pequena separação. Onde é que nós queremos? وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Está aí o nome. Enquanto contamos a história, já temos a referência do nome. Está? O que é que está a acontecer aqui? Aconteceu o que aconteceu lá na casa do profeta, alayhi salatu wassalam. O profeta não sabia do que aconteceu. Assim como nós homens não sabemos muita coisa que acontece em casa. Nossas mulheres sabem mais com suas filhas e seus filhos, e nós estamos aí à procura de qualquer coisa e não apenas deparamos com os problemas já crescidos.
Você vai investigar, a mãe sabia. A filha chega, vale, canova, o que mera, morrova, vale, o que panha, vai aqui mera no calai, vale. Qual é o problema? Não sei que. Então aconteceu uma coisa que só as mulheres do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam sabiam. Ele não sabia de nada. Então é aí onde Allah diz: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. O Nabi alayhi salatu wassalam contou um segredo para uma das suas esposas. Falou uma coisa que ele não queria que saísse fora. Só devia saber ela. E atenção, aqui nós temos muitas lições. Estamos a falar de um homem polígamo. O profeta era polígamo. Não é? Há pessoas que pensam que tem que ser justo com todas as mulheres e em tudo. Não, há coisas que você faz com outra não vai fazer. Você é o volante. Você conhece a sensibilidade das suas esposas. Conhece uma delas que quando ouve, a língua começa a lhe dar comichão até que ela fale para uma terceira pessoa. Então há coisas que você não vai falar para ela. Não é? Existe uma que tem estômago não furado. Engole, a coisa fica lá. Você pode falar segredos com ela. É o que aconteceu aqui e a coisa foi dar errado. A Nabi alayhi salatu wassalam contou um segredo a uma das esposas. وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ. Quando ela foi falar para outra, uma delas era amiga da outra, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. E Allah informou o profeta que o que você achou que era segredo, já não é segredo. Veja lá, Allah subhanahu wa ta'ala não desperdiça os seus profetas. Esse era um assunto de casa, só porque a senhora saiu e falou para outra mulher dele. Allah surgiu aí a defender o seu profeta. Então o segredo já saiu fora. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. O profeta foi ter com a esposa dele, falou metade do que ela falou, a outra metade não quis falar. Só para lhe informar que já sei o que você falou lá. E ele falou tal como ela contou, nas mesmíssimas palavras. Quer dizer, você já imaginou contar um segredo para alguém e surgir outra pessoa falar do jeito que você falou para aquela, sabendo que a pessoa não estava ali? Nas mesmas palavras, mesmas pausas e os mesmos pontos. Quer dizer, há que ouvir que, dizem que coisa aconteceu, xixi. Mas quem falou? É que quando a pessoa fala exatamente assim como você falou, aí você tem que ficar atento. O que está a acontecer aqui? Será que a pessoa que ouviu de mim foi contar o mesmo? Nada, não é possível. Então, ela ficou assim. أعرض عن بعض فلما نبأها به. Quando o profeta concluiu a outra parte que ele tinha deixado, contei até coisa X, né? Coisa X também falaste. قالت من أنبأك هذا. Quem lhe deu essa informação? Isso é informação. Nós chamamos de fuga de informação. Quem lhe deu essa informação? قال نبأني العليم الخبير. Quem me falou é aquele que conhece as coisas aparentes e ocultas. Em algum momento dava medo, né, conviver com o profeta, né? Em algum momento era um risco. É que é como o mesmo que dizer que não há privacidade. Você conversa com sua esposa, lá ele vem lhe dizer, mano, falaste isto com tua mulher. É isso que Jesus fazia. Eu vou vos falar de tudo que vocês comem, o que vocês deixam, o que vocês guardam para o dia seguinte. Cada um em casa dele. Jesus a andar lá no deserto, sabe o que é que todos estão a comer aqui em casa, quem deixou, quem não deixa, quem reservou, quem não reserva. Os profetas eram assim. Jesus foi encurralado assim. Este é falso, não é? Eu sou falso. Tudo bem. Você hoje apareceu um mendigo lá em casa
Quando ele bateu a porta, você escondeu a comida. Então, sou falso, né? E você sabe que escondeu a comida e o mendigo estava ali. Há que dizer sim, é falso. Se não sou falso consigo, vou ser falso com Allah. Os árabes diziam assim. Então, um deles, quando foi perguntado como é que vocês acreditaram nesse homem, você sabe, não é possível a pessoa não mentir para pessoas e ir mentir para Deus. É impossível isso. Não mentiu para pessoas e ir mentir para Deus. Já imaginou? Não é possível. Então, esse é verdadeiro e não tem outro nome, é verdadeiro mesmo. As-Sadiqul Amin. Então, a Nabi alayhi salatu wassalam, quando contou toda a história, a mulher perguntou: quem te deu essa informação precisa, sem falha nenhuma? Foi exatamente assim que eu falei para aquela outra. E você não estava? Aí nós também aprendemos a fidelidade, humildade do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Pessoas que gostam de surgir e aparecer e dizer: você quer brincar comigo? Eu sei as coisas. Mas ele não disse isso. Disse: Nabba'ani al-alimul khabir. Não são coisas que eu sonho. É Allah que me informou, porque Ele tem conhecimento das coisas aparentes, as coisas ocultas. Então está aí o nome. Aconteceu uma coisa, o profeta não estava e Allah subhanahu wa ta'ala fez-lhe saber. Já aconteceram várias vezes coisas iguais. Pessoas fizeram planos e o profeta foi informado. Para os sahabas que viviam com ele, isso aumentava o seu imã. Na verdade, nós estamos com um homem de Deus. Estamos com um homem de Deus. Quer dizer, quando ele fala uma coisa, a coisa acontece. Alguma coisa está a se preparar, ele diz que o lugar X há perigo. Imaginem só aquela história de ele ter sido feitiçado. Ele foi feitiçado e não sabia o que está a se passar com ele. Quando Allah quis resolver o problema, enviou essas suras, os últimos 2 capítulos do Alcorão. Allah não trouxe apenas a cura, trouxe a informação do que estava a se passar. Antes de Allah revelar as suras, enviou 2 anjos. Disse que é o anjo Gabriel e o anjo Micael, ou Miguel. Gabriel e Miguel. Então, o Gabriel veio, enquanto o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dormia, o Gabriel veio na cabeceira dele e o outro veio do lado dos pés. Quando a gente diz dormir, o profeta não dorme. Dormir é só fechar os olhos. O coração de um profeta não dorme. Está ciente 24 sobre 24. Por quê? Porque a qualquer momento pode receber a revelação de Deus. Ela não pode encontrar ele. Então, só tapava isto. Eu não sei explicar o fenômeno chamado sono. Ele dormia mesmo, mas ciente lá dentro. Então, quando os anjos aparecem, nessa ciência em que ele se encontrava, eles começaram a conversar. O que é que se passa? O que é que se passa com este homem? Um anjo pergunta ao outro: o que se passa com este homem? O outro disse: Tubba, esse foi enfeitiçado. Oman Tubbahu, quem lhe feitiçou? O profeta está a escutar. Disse: Labid ibn al-Asam, é aquele judeu ali, chamado de Labid ibn al-Asam. E onde é que está o feitiço? O feitiço foi colocado num poço, debaixo de uma pedra. O profeta está... Os anjos foram embora, tipo, viemos de informar. Ele acordou, chamou os sahabas: vão lá para o poço Xixi, tirar toda a água lá, tem uma pedra, tirem a coisa, tragam aqui. A informação sai de onde? Al-Khabir. Os homens foram lá, tiraram a água, encontraram a pedra, levantaram a pedra, encontraram o que estava lá. O que tinha lá? Tinha o cabelo do profeta e algumas coisas que... pedaços de lâmina, agulha, qualquer coisa ali amarrado. Pronto, trouxeram. O que é que você aprende aí? Mais uma aula de feitiçaria. Vou dar uma aula de feitiçaria agora. Mas não sejam feiticeiros. Vocês já ouviram falar daquela história de que o feiticeiro lança uma coisa e entra no seu corpo? A coisa não entra no seu corpo.
Ele usa uma coisa do seu corpo, junta com algumas coisas que prejudicam e vai guardar num certo lugar. Enquanto a parte do seu corpo, cabelo, qualquer coisa, estiver ali, você vai se sentir mal em algum lugar do seu corpo. Então, aqueles que dizem, anronula, chupar coisa, eles já trazem aquelas coisas desde casa. Não há nenhuma lâmina que eles tiram do seu corpo, agulha, nada. Ninguém pode vos enganar assim. Aí vão dizer que, não, esse aí nunca vi nada. Eu vi um senhor ser chupado aquelas coisas e saíram agulhas e... ele trouxe de casa. Meu irmão, esse trouxe de casa. Eles usam jinnes. O jinne que vem te mexer durante a noite, num certo lugar, passa a lhe doer aquela parte. O feitiço está guardado em outro lugar. Então, por isso Allah não mandou o anjo Gabriel chupar o corpo do profeta para tirar esse feitiço. Apenas lhe indicou onde está. Há coisas que você precisa aprender de novo. Não leva conforme o ensinamento dos nossos pais. Não sabe essas coisas. O mesmo assemelha-se àquela história de dizer que pessoas se transformam em leão. Ninguém se transforma em outra coisa. Illa bi'idhnillah. Só anjos com a ordem de Allah é que se transformam. E não é transformação, é apenas apresentação na forma humana. Ele dentro continua anjo. Não sei o que, fulano, carayana tadua karamu. Tadua karamu. Al-Khalaq é que cria as coisas e faz isso acontecer. Ninguém mais tem poder de transformar pessoa em macaco, macaco em pessoa. Não. O que é que acontece? O feitiço penetra nos seus olhos. Saharu a'yunan nas. Mesmo os feiticeiros do tempo de Moisés, o feitiço deles afetava os olhos das pessoas e você começava a ver o que não existe. O que nós chamamos de alucinações, ou sei lá o que, hipnotização. O feitiço entra na sua vista, começa a ver coisas. Por exemplo, uma pessoa com malária cerebral não vê coisas que não existem. Mas malária. Então o feitiço tem esse efeito. O que é que acontecia com as pessoas que dizem que se transformaram em leão? Ele pegava o feitiço, aplicava no seu corpo e todo o que lhe via um leão. Mas ele apenas estava assim na posição do leão. Não era leão. A prova prática disso é que esses que dizem que se transformavam em leão, quando encontravam o leão real, eram perseguidos porque o leão real via a pessoa inclinada. Se quiser, pergunta lá aos mais velhos. O leão natural de Allah via a pessoa... Esse senhor está a fazer o quê? Ai, atrás dele. O cavia carne. E a pior não tem nada ali. Ele só pode afetar a sua visão, a sua audição, começar a ouvir coisas, vozes de pessoas que não existem, começa a ver coisas assim. Por isso nós temos essas suras para recitar durante a noite, que é para quando esses feiticeiros aparecerem, não nos afetarem. Essas suras são remédio dessas coisas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala se chama por Al-Khabir, por ter o conhecimento das coisas aparentes e ocultas. Podemos ir para a aplicação, né? Al-Khabir. Se este nome traz consigo o sentido de conhecimento e informação total, pode servir para estudantes, esses cursantes aí. Você está a fazer um curso, há de ver que, mesmo dominando a matéria, resta uma parte que lhe deixa assim. Use este nome nos seus duas para lá lhe deixar totalmente inteirado da matéria. Porque Allah subhanahu wa ta'ala também ama pessoas que estão informadas inteiramente das coisas. O conhecimento, é claro que nós não conseguimos acabar, mas o pouco que você sabe é melhor saber bem. Inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan ayutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala gosta de quem, ao fazer uma coisa, aperfeiçoa. Ao estudar uma certa coisa, faz um estudo completo, transparente. Você pode não ser doutor, engenheiro, mas até o nível onde você termina, as pessoas devem viver esse conhecimento.
este conhece matéria X. É técnico de laboratório. Aquelas máquinas ali você tem que saber manejar, tem que saber identificar, diagnosticar as doenças. É onde você termina. Quando você encarrega uma certa missão, as pessoas devem ter certeza que ela há de fazer. Se não faz, vai ser outro motivo, não é ignorância. Isso é que é bom para o muçulmano. Até onde você termina, tem que estar informado de uma forma abrangente. Se você é pregador, é da'iya, tem que ter khibra. Al-khabir vem de khibra. Tem que ter aquela queda, aquela informação, experiência. Seu trabalho é fazer da'wa, tenta lá se informar um pouco de cada coisa que faz parte de da'wa. Tem que estudar, no mínimo, todas as disciplinas islâmicas, porque você vai chegar num momento, num lugar, onde as pessoas não vão saber qual é o nível, eles só vão saber que é chefe, vão lançar cada pergunta. Então, você não estará pronto a responder tudo, mas pode ajudar a esclarecer as coisas. A sua cadeira qual é? É professor de quê? Física. Domina lá bem essa matéria. Pode não chegar à física atômica, onde se fabricam bombas, mas essas matérias da escola, quando o meu filho vem lhe perguntar, tem que ser capaz de lhe explicar. Está a dar física o quê? Na escola secundária, 12ª. Então, de 11ª para baixo, os alunos, quando vêm atrás de você, têm que sair bem esclarecidos. Na verdade, aquele é professor de 12ª. Mas você dá física, eu faço pergunta de física, abaixo da sua classe, não me responde. O senhor foi fazer o que ali? Não é admirável isso? Aliás, não é admirável, é estranho, né? Eu faço uma pergunta abaixo do seu nível, da classe que você dá, da classe que você leciona, e não consegue explicar. Aí começa a encher nossas cabeças de bichos e lagartos sobre você. Então, nós terminamos por aqui, inshallah, rogando a Allah subhanahu wa ta'ala pelos seus mais nobres e bonitos nomes, que aceita a nossa sentada, perdoe nossos pecados e nos aumente em conhecimento. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khibra, experiência. Conhecimento, experiência.